Olá, meus irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações, que nós possamos mais uma vez, juntos, reunidos em nome do Mestre, estudarmos os seus ensinamentos, compreender a mensagem cristã que Joana de Ângeles tão carinhosamente traz para nós. Hoje nós estamos aqui na lição de número 31. Já passamos da metade do livro. Olha só como é que o tempo passa, né? A gente nem se dá conta. A gente começa um livro e fala assim, nossa, 60 lições, a gente vai demorar para terminar e olha como que tá passando. A vida é assim, né? Ela tem esse correr tão intenso e a gente não se dá conta dos dias, das horas, quando vê as coisas passar. Por isso é importante a gente pensar na vida como algo que a gente tem que atentar para os dias, para as horas que as coisas acontecem. Sabe por quê, meus irmãos? A vida, ela sempre nos coloca diante de situações que nós precisamos experimentar. Nenhum de nós vai passar por algo que não necessite. E essas experiências, elas trazem o sinal da nossa renovação. Sejam as dores, sejam as alegrias, tudo que a gente vive tem a marca contida da nossa história. Da história que marca a minha vida, nas experiências que eu vivo, da história que marca a sua vida, nas experiências que você vive. O que a vida pede de nós? O que essas experiências que a gente tem que viver pedem de nós? Como a gente tem que se comportar diante desse fato, daquele momento, junto daquela pessoa? A gente não pode passar pela vida sem pensar nessas coisas. Gente, viver não é só acordar e depois dormir. Não é. Entre o abrir os olhos e fechar para dormir, a gente tramita o tempo todo. Diretamente conosco o tempo todo, né? Porque nós somos o nosso principal companheiro. A gente às vezes nem pensa nisso, né? Mas nós somos o nosso principal companheiro. E na relação com os outros. Então, esse período do amanhecer para o dormir, ele é crucial na vida de todos nós. E a gente tem que se perguntar. Por isso que Santo Agostinho falava, faz um exame de consciência ao final de cada dia. O que Santo Agostinho estava dizendo para nós? Que a gente precisa pensar nesse estado nosso de vigília. O que a gente está fazendo? Será que o que eu estou fazendo, da hora que eu acordo até a hora que eu durmo, tem o sentido da minha libertação espiritual? As ações que eu tomei durante o dia, as decisões que eu tomei, corroboram para o meu melhoramento espiritual? Me auxiliam nisso? O que eu fiz hoje do meu dia que contribuiu para o meu progresso espiritual? É uma análise necessária. É uma análise necessária, que a gente não pode, meus irmãos. Senão a gente passa, como eu estou falando para vocês, que nós começamos a ler um livro com 60 lições. Estamos na 31ª, passamos do meio da lição, do meio do livro. E nem nos demos conta. A gente já está passando aí da metade do mês de fevereiro. Já passamos da metade do mês de fevereiro, do ano de 2022. Parece que há pouco tempo a gente estava comemorando Natal e Ano Novo. Por que que o tempo passa e a gente não se dá conta? Porque
A gente não planeja nada. A gente vive por viver. Se o dia foi bom, a gente fica bem. Se o dia não foi bom, a gente fica mal. E assim vai. Mas a gente não pensa nisso. Meu dia hoje foi bom? Eu consegui fazer tudo que eu queria? Eu consegui realizar as coisas para o meu bem, para o bem do próximo? Então, é motivo de gratidão, de felicidade, né? Se o dia terminou e eu chego à conclusão de que não foi tão bom, porque a gente se esgotou, algo que a gente empreendeu, ou várias coisas que empreendemos, não conseguimos realizar. Tivemos um conflito aqui, um conflito acolá. Então é hora de pensar, né? Poderia ter sido diferente? Eu poderia ter feito de um modo diferente? Eu poderia ter conduzido isso de uma outra maneira que me gerasse menos desgaste? Se eu passar por isso de novo amanhã, como que eu vou me conduzir? E a espiritualidade maior, ela nos ampara, ela nos assiste, com certeza. Por quê? Jesus diz que Deus não nos dá fardo maior do que o que a gente pode carregar. Então é muito interessante isso, meus irmãos. Joana de Ângeles tem, ao longo desta obra, feito conosco reflexões nesse sentido, sempre com o intuito de nos dar material para reflexão. Ela sempre vai evocar nas palavras dela o exemplo de Jesus, porque Joana de Ângeles sabe que Jesus é nosso guia e modelo. E é nele que a gente precisa pautar a nossa atenção. A lição de hoje, ela intitulou Afirmação. Mas olha que interessante a citação que ela pega lá do Evangelho, capítulo 12, item 8, que diz assim, olha: lançai para diante o olhar. Olha que lindo isso. Olha que lindo isso. Por quê? O que é lançar para diante o olhar? É sair desse quadradinho que a gente se coloca. Então eu posso estar aqui olhando para mim mesma, olhando para o meu umbigo, né? Eu posso estar com o olhar aqui acanhado do que está ao meu redor. E se eu estou olhando aqui que está ao meu redor, eu estou percebendo diretamente o que está me afetando, o que está me incomodando, o que está me irritando. Eu estou aqui nesse nível aqui, ó, né? Nesse contorno meu aqui. Então isso vai me, né, incomodando. Mas ela fala assim, ó, então sai adiante o teu olhar. Ela fala assim, ó, sai desse miolo que você tá, olha adiante. Mas olha, continua, porque ela pega essa citação lá do Evangelho. Então ela buscou essa citação, ela começa a falar com a gente assim. Ela busca lá e tá dizendo para nós. Aí vem. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Olha que lindo, que assertivo o que Joana está destacando ao nosso olhar, que é material do Evangelho. Então ela está fazendo assim, ó, sai desse estado que você está, sai desse miolinho que você se encontra. Lança o teu olhar adiante, né? Pensa lá na frente, busca outras coisas. Coisas até para entender o que está acontecendo aqui. Porque a gente pode estar num estado de muita dor. É sofrimento daqui, sofrimento dali, é angústia daqui, aflição daqui. A gente tá aqui, né? A gente tá aqui, tramitando, tentando resolver. Às vezes a gente está rodando em círculo diante do problema. A gente às vezes está aqui, ó, dando volta, igual peão sobre nós próprios diante do problema.
Quando ela manda a gente ir além, ela está querendo dizer para a gente assim: existe fora desse estado da sua atenção algo que pode te confortar, algo que pode elevar suas ideias, algo que te faça remontar um outro padrão de comportamento e que vai gerar para a gente, com certeza, melhores resultados. Alguém duvida disso? Nós, com certeza, já vivemos situações assim. Quantas vezes a gente está, às vezes, numa situação que, de repente, dá um negócio assim e fala: nossa, como é que eu não tinha pensado nisso antes? Né? Quantas coisas a gente tem que fazer aqui com toda dificuldade, de repente vem alguém e fala assim: não, Kátia, faz desse jeito não. Faz desse jeito assim, olha, que isso vai resolver rapidinho. E você fala assim: nossa, verdade. Não é? Essa contribuição a gente tem dos benfeitores espirituais. Desde que a gente se permita, desde que a gente queira pensar além, desde que a gente queira buscar isso. É o que está no Evangelho. Buscai e achareis. Então, às vezes, sair do estado em que a gente se encontra é a solução primeira dos nossos problemas. Muito bonito isso. Reflexivo demais essa parte do Evangelho que Joana destaca para a gente hoje. Que fique para a gente gravado aí na nossa lembrança, na nossa memória, isso. Uma reflexão sentida, nossa, da gente pensar assim: meu Deus, estou diante desse problema, estou vivendo essa dificuldade, sou sábio, meu Deus, me ajuda a enxergar isso de uma outra forma. Tenta dar um pulo para fora desse cenário e olhar de um outro prisma, de um outro patamar. Tenta olhar de um outro lugar para ver o que os olhos, às vezes tocados de tanta dor, de tanto medo, de tanta insegurança, não conseguem ver. Não é? Aí ela continua: afirma tua convicção seguindo de passo firme. Ela tá falando: vai titubear com medo, com incerteza, vai adiante, vai adiante. Ela diz: enquanto o céu se colore de raios com as cores do arco-íris e tudo sorri, o cristão pouco difere do homem comum. Concorda com ela? Com essa afirmação dela? O que Joana está dizendo para nós aqui? Quando está tudo bem, está tudo bacana, eis que nós não nos preocupamos com as coisas espirituais. A gente, se distancia, se desliga. Aí, se a gente ia no centro, a gente para de ir. Se a gente lia uma obra espírita todo dia, em tal horário, a gente para de ler. Assim vai. A gente vai se distanciando. Porque a companheira dor nos deu uma trégua, vamos dizer assim, né? Olha isso, como que isso é forte. Aí ela fala: no entanto, quando os dias escurecem, quando a dor vem, né, gente? Cobrindo-se de elementos carregados, escuros, faz-se necessário afirmar a fé. Aí o que acontece com a gente? Aí a gente corre atrás. É uma pena que a gente se comporte assim. Porque, meus irmãos, a presença de Deus nas nossas vidas é o tempo todo. Os momentos de refrigério é para dar mesmo essa tranquilidade para a gente retomar depois os embates que ninguém vai tirar da nossa vida e que a gente precisa passar. A gente vai ter que trilhar certas coisas, não é? Então, Deus, que é Pai e amoroso,
faz assim, vou dar um período de tranquilidade, porque depois essa pessoa vai experimentar dores, mas espera Deus o quê? Que nos momentos de refrigério, nós estejamos cada vez mais próximos dele no bem que a gente faz para o outro. Porque a vida é assim, é um toma lá da cá. Deus faz por nós e nós temos que fazer pelos outros. É assim. Nós não estávamos dando exemplo aqui agora de quando, às vezes, a gente está diante de uma dificuldade, alguém chega e fala assim, não, faz desse jeito, né? Olha essa bondade. Deus se utiliza dos próprios homens para ajudar os homens. Por isso que a vida tem toda essa diversidade. Tem um médico, tem um engenheiro, tem um advogado, tem um professor, tem a cozinheira, tem a faxineira, tem a criança que traz alegria, não é? A vida é assim. Olha que coisa mais linda isso. Pensa bem se não é bacana isso. É Deus se fazendo presente nesse ornamento todo da vida para nos presentear. A árvore que cresce linda, que nos dá os frutos, o sol que vem aquecendo, a chuva que molha as plantas, molha a terra, que dá aquele cheiro gostoso. Não é assim? É a vida, né? A vida para ser vivida, com tudo que precisa ser vivido. Bom, mas aí Joana continua. Confiança nos dias de felicidade não deve permanecer apagada. Não deve. A gente tem que continuar. Lembra-te de Jesus, ela falou. Olha de novo ela evocando Jesus aos nossos corações. Olha que carinho de Joana conosco. Ela fala assim, o enviado de Deus exaltou a humildade e não revidou a bofetada violenta. Engrandeceu a pureza e fez da própria vida um lírio imaculado. Abençoou a pobreza e desdenhou os tesouros do mundo. Porque ele disse, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Jesus deixou bem claro isso, gente. Que a gente vive na vida física, tendo que cumprir com as ordens da vida física, mas que a gente deve a nossa vida a Deus. Então é nele que a gente tem que centrar as nossas atenções. Vocês acham que Jesus ia ficar batendo boca com moeda? Não cabia isso, né? Foi Jesus num ato de total humildade. O seu nascimento foi um ato de humildade. A sua vida foi um ato de humildade. É Jesus que nos ensina o sentimento mais puro que há entre nós, que é o sentimento de amor. É Jesus que nos ensina o perdão. É Jesus que fala que a gente deve continuar a ter esperança quando ele pega a mulher adúltera e fala para ela assim, ó, vá e não peca mais. O que ele diz para ela? A vida continua, vai adiante. Segue a tua vida. Sai desse estado aqui, ó, de aflição e de dor, em que você se colocou, em que todos te colocaram, e vai, e segue adiante. Vai, não erra mais. É ele que ensina a gente a não julgar. Porque quando ele manda tirar a primeira pedra, aquele que não tiver pecado, fica todo mundo parado, ninguém joga. Mas ele também não a julga. E olha que Jesus sabia do mundo íntimo dela, porque Jesus sabia do mundo íntimo de todos nós. Se tem alguém que pudesse apontar o dedo para nós, era Jesus. Ele podia apontar o dedo para ela, pode apontar o dedo para nós, mas não aponta. Não aponta. Não é? Olha isso. Então Joana está trazendo isso aqui para nós. Joana está evocando dentro de nós essas lembranças. Que Jesus não pode passar pelas nossas vidas, pelo nosso conhecimento, de qualquer jeito. Não dá. A gente não pode lembrar que ele existe só nas horas de sofrimento e dor.
Jesus tem que estar em nossa vida como companheiro fiel. E colocar ele nesse lugar de companheiro fiel é atribuição nossa. Porque Jesus é por nós o tempo todo. Quem o distancia da nossa vida somos nós próprios. Olha como que isso é sério, essa mensagem da noite de hoje. Mas ela continua. Ela diz assim: homenageou os simples e fez-se ignorar pelos poderosos. Jesus sentou à mesa dos simples. Jesus curou os enfermos. Jesus andava no meio da multidão. No meio da multidão que tocava para todos os lados, querendo tirar dele um pouco da energia de luz profunda que envolvia Jesus. Ela continua. Em Caná, ofereceu a todos a alegria festiva. E no Gólgota testificou confiança robusta. No matrimônio dos jovens, rogou ao Pai Celestial que transformasse a água em vinho. Enquanto na cruz, sorveu o vinagre e o fel como água pura. Pregando o reino de Deus, alçou o coração à condição de santuário excelso, mas fez do caráter nobre a base da lei, através do dever reto nas linhas do amor e da caridade acima de todos os outros requisitos. É importante a gente pensar, meus irmãos, de como tem sido a nossa vida na relação com Jesus. A gente precisa pensar que a cada dia que começa para nós é uma oportunidade nova de nós atingirmos as nossas aquisições, mas que nós não faremos isso se nós não tivermos o consentimento das leis divinas e do amor que Jesus nos deu em nosso coração. Não adianta, gente, não adianta. Enquanto nós estivermos fora, distantes disso, nós não vamos alcançar. Por isso que Joana fala: lança teu olhar adiante. Adiante de nós, adiante dos nossos interesses materiais, adiante das nossas dificuldades, das nossas lutas. É adiante disso. A gente precisa pensar, meus irmãos, que a vida, ela é para nós laboratório. Que a gente não sabe o dia em que nós seremos chamados de volta à pátria espiritual nessa encarnação. E a gente precisa refletir sobre o que estamos fazendo da nossa vida. Qual está sendo a nossa cota, meus irmãos, de empreendimento para vencer as nossas dificuldades? Em que campo a gente tramita? É interessante ela falar, ela buscar o evangelho na parte do sair, né, de olhar adiante, porque tem sido muito comum de nossa parte as reclamações, a insatisfação e a busca incessante de uma felicidade que não virá onde a gente busca. Então, a quantidade de seres encarnados em total aflição aumenta a cada dia. Para quem
tem acesso ao universo infantil, adolescente, tudo, a gente vê que essas aflições, que essas dores emocionais, psicológicas, elas têm se mostrado ainda quando o espírito está nas primeiras etapas da sua vida reencarnatória. Então nós vamos encontrar crianças enfrentando tremenda dor, gente. Crises existenciais, porque a dor vem em forma de medo, é medo de chuva, é medo de barulho, é medo de escuro, é medo de ficar sozinha, é medo da mãe não aparecer, é medo de toda sorte. E isso vem com tanta intensidade que se torna algo limitante para eles, tão novinhos. A gente pega adolescente que está distante da vida de adolescente, porque se prende nos jogos de tamanha violência de videogame, se prende nas questões da sexualidade, se prende nas questões puramente materiais, da aparência física, do poder aquisitivo, dessas coisas todas. Então a gente vê um caminhar dos espíritos encarnados ainda muito distante das coisas espirituais. Se essa infância, se essa juventude não for orientada agora, serão adultos em total desequilíbrio, porque não vão conseguir segurar dentro de si a perda de um ente querido, o final de um namoro, a ausência de alguém especial na vida deles. Não vão conseguir lidar com isso. Então a gente percebe que cada vez mais a humanidade carece de entender e sentir Jesus. É preciso entender e sentir Jesus. E essas coisas, meus irmãos, partem sempre do nosso exemplo. Primeiro para conosco mesmo, depois para com o próximo. É nosso dever ajudar, é nosso dever servir. Qual que é o maior mandamento? O primeiro e maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se a gente não consegue ter essa identidade com Deus, a ponto de mantermos a nossa fé, o nosso comportamento, a nossa atitude digna cristã em todos os momentos da vida e não só nas horas de dores. Se a gente não consegue isso e também a gente não consegue servir o nosso próximo, nós já estamos errando no primeiro mandamento da lei. Como que a vida vai poder nos retribuir o bem se a gente não o vive? Então é preciso fortalecer nosso laço de união com Deus, nas nossas orações, nas nossas reflexões. É preciso dar a Jesus um lugar de destaque na nossa vida. É preciso. Do Jesus que muda os parâmetros da nossa vida, que nos faz pensar melhor, que nos faz perceber espíritos que caminham para a vitória espiritual, mas que, muito preso ainda às coisas materiais, doentes somos. E a cura
está nele. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Vocês acham que é uma atitude orgulhosa de Jesus isso? Claro que não. Com toda humildade, Jesus diz isso. Ele está dizendo para a gente assim: gente, acorda para a vida. Eu vim aqui com tudo que eu tenho para dizer para vocês da mensagem do meu Pai que está nos céus. Acorda. Tenho em mim essa referência. Não busca em outro lugar. Felicidade não virá se não buscarmos em Jesus, nos seus ensinamentos, o aprendizado que a gente precisa viver. Olha que forte isso. Olha essas reflexões da mensagem de Joana hoje para nós, não é? É um negócio assim, meus irmãos, é muita bondade divina. É muita proteção de Deus que nos dá a chance de ler, de estudar isso aqui, né? Ela vai, no último parágrafo, dizer o seguinte, olha. Afirma a fé que te honra os dias. Quando tudo parecer distante ou tenebroso. Afirma a tua fé, confia. O mal tem tempo para acabar. E esse tempo quem determina somos nós. Olha que lindo isso. Encontrando-te no campo a cultivar, mesmo que ele esteja infectado de plantas daninhas, labora, ou seja, trabalha de coração forte e mente esclarecida, como quem ali encontra a oportunidade mantenedora do teu próprio equilíbrio, através da afirmação espontânea da tua fé naquele que é a fonte da vida incessante. Olha o último parágrafo dessa lição. Olha a advertência de Joana de Ângeles. Nos dias de escuridão, roga e exalta a tua fé, a coragem para continuar. Mas no campo de trabalho, entenda que ali, naquele cenário, é o cenário de labor, de luta, de trabalho necessário ao nosso equilíbrio espiritual. É da lei, a cada um segundo suas obras, nada que a gente viva ou que sejamos convidados a viver deixa de ter um sentido real para a nossa vida. Só para nós. O que eu vivo é para mim, o que você vive é para você. Belíssima a lição de hoje, meus irmãos. Que o Mestre amado possa ampará-los, possa protegê-los. Que Deus esteja junto de vocês nos seus lares, guiando os seus caminhos, amparando a sua vida, te levando alegria, sabedoria, disposição, muita esperança e fé. A vida continua para todos nós encarnados no labor de cada dia, mas continua também para os irmãos desencarnados, que agora estão aqui nos ouvindo e que precisam entender isso. A vida continua. Vamos trabalhar, vamos exercitar o amor, para que a gente possa um dia se libertar de todas essas dores que nos chegam. Muita paz, que Deus abençoe. Um grande abraço meu, fraterno, carinhoso. Muita luz para todos vocês.